Fundo imobiliário de papel MXRF11. Hoje eu quero te mostrar quando que eu coloquei ele na minha carteira, o porquê, se está valendo a pena, quanto eu estou recebendo com esse fundo imobiliário, e já comenta aqui embaixo se você tem ou pretende colocar ele na sua carteira também. Então fica até o final desse vídeo aqui para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário, que é um dos mais comentados da Bolsa de Valores, tá bom? Vamos lá, galera. Pessoal, já estamos aqui então na nossa área de trabalho do Investidor 10, e antes eu quero te dar uma introduçãozinha do que é esse tal de MXRF11 que todo mundo tá falando, tá? Esse código MXRF11, ele se refere ao Fundo Maxi Renda, Fundo de Investimentos Imobiliários, tá? Então ele tem como objetivo investir principalmente em ativos imobiliários de renda fixa e renda variável, como créditos imobiliários, por exemplo, tá? Ou títulos de dívida, enfim. Então ele investe em outros instrumentos relacionados ao setor imobiliário também, tá? Esse tipo de fundo, ele é bem popular entre todos os investidores que buscam uma forma de diversificar e gerar renda passiva, que é a nossa principal ideia aqui do canal, tá? Então o foco desse fundo é total em certificado de recebíveis imobiliários, tá? Que são chamados CRIs, beleza? Vindo para nossa carteira aqui, pessoal, a gente já pode observar, vamos descer um pouquinho aqui para a carteira de FIs do canal. O MXRF já é o primeiro que aparece com o segmento híbrido. Observe que eu tenho mais dois fundos de papéis, eu tenho uma carteira bem diversificadinha agora de fundo imobiliário, tá? Pode ver que eu tenho 3 híbridos, 3 de logístico, indústria e galpões, 3 de shopping e varejo e 3 de títulos e valores imobiliários, tá? Tudo isso aqui está diversificado entre fundo de tijolo e fundo de papel. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, cara, já comenta aí que a gente pode fazer um segundo vídeo especificando certinho o que é um fundo de papel e um fundo de tijolo, beleza? Mas o foco aqui eu quero mostrar para vocês quanto que ele me rendeu até então, né? Mesmo sendo o valor baixo que eu tenho, observe que eu tenho um saldo somente de R$ 1.800, beleza? A rentabilidade está um pouco negativa porque quanto mais ele cai, mais eu compro aqui, e o momento de fundo imobiliário agora está um pouquinho precário, que eles caíram bastante, por mais que está tendo uma leve subida aí de fundo imobiliário, tá, galera? Se você pode ver aqui, ó, na minha variação só tá menos 3%, isso aqui já esteve, só para você ter a nível de comparação, mas ele já esteve 20% negativo nesses últimos dias aí, tá? Nesses últimos meses. Mas vamos lá então ver quanto que o MXRF já me pagou, se vale a pena ter na carteira ou não, tá? Vindo aqui na segunda tela de ferramentas do Proventos, o Investidor 10 já me mostra o histórico mensal de pagamento de todos os meus ativos, tá? Vamos filtrar aqui então o MXRF11. Beleza? Esse foi o primeiro fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira. Entrei nesse mundo dos investimentos, ele foi um dos primeiros que apareceu para mim. Foi em 2023, em junho, tá? A primeira compra que eu fiz dele foi em junho. Então, ele já começou a me render em julho, R$ 2,40 aqui, tá? Ó, tanto que em julho eu continuei com a mesma cota e ele me pagou o mesmo rendimento no outro mês, né? Ele paga todos os meses, depois eu fui aumentando um pouquinho os aportes, ele foi subindo aos poucos. Mas por que eu não estava investindo ainda tão pesado? Primeiro que eu estava iniciando, então eu queria entender como que funcionava, né? E desde o início eu já tive uma preocupação em não fazer o errado, tá? Então eu sempre levei bastante em consideração a diversificação. Eu já tinha essa ideia de diversificação por conta do meu trabalho, né? Eu trabalho com vendas, sou CLT, então aqui no meu trabalho eu já via muito isso sobre diversificação, né? Diversificação de clientes, segmentos. Então eu só trouxe essa mesma realidade aqui para o mundo dos investimentos porque eu vi que fazia muito sentido, né? Você não ficar exposto total a um tipo de ativo. Então a gente pode ver que no ano de 2023 ele me pagou um total de R$ 24,00. No ano de 2024 ele me pagou um total de R$ 91,00. E no ano de 2025 agora, a gente está em março ainda, ele me pagou um total de R$ 56,00.
tá? Vamos puxar aqui também os detalhes de pagamento dele, tá? Ó, então os últimos rendimentos aqui foi de R$ 18. Pode ver que ele teve uma leve queda, né? Como vocês sabem, os fundos imobiliários estão no mercado em baixa, tá se recuperando ainda aos poucos, mas eu acredito que isso aqui ainda vai subir muito, tá? Vai subir muito mesmo. Então a gente vai ter a possibilidade de ganhar além das cotas, também vamos ganhar na variação do preço do ativo. Beleza? Então, sem pressa, sem estresse, vamos devagar que a gente está subindo, galera. Estamos subindo, estamos com 200 cotas e já está gerando quase R$ 20. Na verdade, já estava R$ 20, só que ele reduziu um pouquinho agora aqui. Por que que eu não comprei mais fundo imobiliário, tá? Quem viu já o vídeo anterior aí do canal, a gente está tentando organizar nossa carteira aqui, deixando o mais diversificado possível. Beleza? Pode ver que os fundos imobiliários e as ações estão muito acima. Então eu parei um pouco de investir em fundo imobiliário, por mais que tava com uma oportunidade gigantesca aqui, galera. Tava, nossa, 20% negativo. Então se eu tivesse comprado bastante naquela época ali, mais, né? É que falta dinheiro aqui também para poder investir, mas se eu tivesse feito mais aportes, agora a minha variação já nem era para estar mais negativa aqui, beleza? Só que assim, não me preocupo porque eu sei que o mercado tem altos e baixos, então agora ele está se recuperando, mas logo cai de novo, acontece algum desastre, ainda mais com esse novo governo que a gente está passando aí, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Então não vamos ter pressa, vamos relaxar e quando cair a gente compra, beleza? Então vamos lá para o MXRF11 para ver como que ele está na situação atual. Eu gosto sempre de pegar aqui, galera, nos 10 anos, que é o máximo de tempo que ele tem aqui na Bolsa de Valores, tá? Para a gente entender qual que foi o real desempenho dele a longo prazo. Até porque a nossa carteira do canal, que também é a minha pessoal, o foco total é para longo prazo, beleza? Então a gente pode ver que o preço da cotação tá R$ 9. Eu sempre faço o seguinte antes de eu comprar, tá? Eu sempre faço o seguinte. Então, olha como ele tá aqui, ó, em 2025 agora, R$ 9, ele tá dando uma variação, chegou a 8,60 aqui no finalzinho de 2024 ali. Quem comprou já tá tendo bons rendimentos aí no preço da cota também, porque no fundo imobiliário lembra que tem como você ganhar nas duas condições, que é o que? Fundo imobiliário e ação, tá? Você tem a possibilidade de ganhar na variação da cota, ou seja, você compra num preço baixo, por exemplo, quem comprou a 7,62 lá em 2022, ele teve uma grande variação para cima até 2025, então ele ganhou na variação da cota, mas além disso, ele também ganhou nos proventos que pagam, que foi aquele que eu mostrei na minha carteira ali anteriormente, tá? Então ele vai te pagar das duas formas, beleza? O que muda da variação da cota? A ideia é sempre você comprar na baixa, porque daí ele sempre vai valorizar com o tempo. Só que um ativo bom, ele sempre vai valorizar, né, a longo prazo. Observa isso daqui. Olha quanto que ele era, 3,45 em 2015. Né? Então, observe que ele, desde lá, ele só vem crescendo. Né? Então, é isso que você tem que perceber e buscar saber em um fundo imobiliário, tá? Se ele é um ativo bom ou ruim. Beleza? Então ele está 9,4 agora. Eu não é uma sugestão de compra, nem te influenciando a nada, mas eu compraria agora no preço que ele tá um preço sobre VP aqui bem interessante, que está no preço justo, né, dele, então não tem nada muito fora aqui do que eu deixaria de colocar na minha carteira. Eu colocaria ele sim, beleza? Nesse preço que está agora. Eu só não estou comprando mesmo porque eu não tenho tanto dinheiro aqui e eu quero dar uma igualada na minha carteira aqui nos meus ativos, tá bom? Então, olha o dividend yield desse fundo imobiliário, cara, 12%, né? Praticamente 1% ao mês aí. Isso é muita coisa, cara, muita coisa, beleza? Olha essa liquidez diária, é gigantesco, ou seja, é fácil de comprar e vender. Você não vai ter problema se você quiser se desfazer. Por mais que, lembre-se de uma coisa, tá? Isso aqui é muito importante. Olha a variação que ele está agora na minha carteira, ele está menos 9%. Isso significa o quê?
Exatamente. Se eu vendesse todas as minhas cotas nesse momento, eu estaria perdendo R$ 164. Beleza? Vou fazer isso? Óbvio que não. Se fosse para me vender mesmo, eu esperaria ele crescer muito para me vender. Mas como a minha ideia é ter uma carteira que me pague mensalmente, né, tanto de fundo imobiliário quanto de ações, eu não posso vender. Isso aqui ele vai aumentar com os anos, lembra que a gente falou aqui do valor da cota, porque esse valor que aparece aqui, ó, o preço atual, é o valor da cota. Então lembra que a longo prazo ele tende a valorizar. Tenha paciência, deixa ele na tua carteira, que ele vai valorizando com os anos e além disso ele vai te pagando proventos, tá bom? Esse é o foco da minha carteira, tá bom? Tanto do MXRF11 quanto do VGHF11, do Tegar, XPLG11 e assim por diante. Então todos esses daqui têm a mesma função, por mais que alguns estejam com a rentabilidade baixa por enquanto, lembre-se, no longo prazo isso aqui tende a valorizar, e outros estão já com uma rentabilidade boa, que pode ver, tem um que está até com 33%, né? E um valor aqui, 1.900 e pouco, é um dos que mais tem valor na minha carteira. E ele já está com um precinho aqui que está passando do limite dele, né? Que o PVP, o ideal é até R$ 1. Né? Acima disso ele já vai ficando um pouquinho caro e você tem que pensar duas vezes antes de colocar, beleza? Então todos esses fundos aqui, eles vão me pagar mensalmente, né? O IMXRF11, ele tem esse objetivo aqui também na minha carteira igual aos demais, beleza? Ó, aqui o tipo de mandato dele já dá para ver que é híbrido e fundo de papel. O fundo de papel ele tende a ser mais perigoso do que o fundo de tijolo, beleza? Então, olha aqui o último rendimento dele, 0,09. Né? Então está um rendimento muito bom, muito interessante. Comparando o MXRF11 com o IFIX, ele teve várias oscilações aqui, tá vendo? Por muito tempo ele perdeu e agora em 2024 ele passou o IFIX, que é um índice de fundo imobiliário total do geral, tá? E agora ele está novamente perdendo, né? Em breve isso daqui eu acredito que ele vai estar lá nas alturas também, beleza? Olha esse comparador de outros refis aqui, que interessante também. Isso aqui, eu sempre utilizo isso daqui no momento que eu vou comprar, para me dar uma comparada rápida aqui com os demais e ver quais estão diretamente competindo aqui, quais têm um maior dividend yield, não necessariamente dividend yield, tá? Mas é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês, para me fazer uma comparação de P sobre o VP, o preço, como é que tá, né? Se tem alguma coisa mais barato, né? O valor patrimonial, que também é muito importante para nós e para a gente entender mais sobre a carteira total de fundos imobiliários que tem aqui. Olha quantos híbridos tem, então tem muita opção, é só você não escolher o errado e comprar no momento certo. Quero mostrar para vocês aí também que talvez vocês estejam se perguntando por que eu tenho alguns fundos imobiliários aqui que eu tô só com uma cota, por exemplo, né? Esse VGIR11, ele tá com só uma cota, R$ 9, nem R$ 10 aqui eu comprei esse fundo imobiliário e eu deixei ele aqui na minha carteira parado. Galera, eu tenho o hábito, é um costume que eu criei mesmo aqui, de fazer o seguinte: sempre que eu vejo um fundo imobiliário que me atrai, eu já salvo ele na minha corretora como favoritos, né, para mim ficar dando uma acompanhada na cota. Mas eu também compro uma cotinha dele aqui, R$ 10, não é um valor alto, mas é só para ele entrar na minha carteira, para ele já ficar no meu radar, entendeu? Então aqui eu fico acompanhando o preço atual dele, como que ele está se desempenhando, e para o momento certo de eu comprar, ele já vai estar no meu radar. Então, todos esses daqui foram fundos imobiliários que eu fiz uma análise mais profunda e no momento que eu decidi, não, vai ser esse fundo imobiliário, então eu já adiciono ele aqui, compro lá uma cotinha na minha corretora, eu utilizo a Clear, então eu já compro lá, ele já vem para cá
automático e eu fico acompanhando o preço dele, né? Porque daí eu sei que tudo que eu preciso está aqui dentro da minha carteira, eu não fico lá perdendo tanto tempo em todos os ativos que tem lá no Investidor 10, na Bolsa de Valores, lá acompanhando todos, entendeu? Senão é muita informação e você não chega em lugar nenhum. Então aqui são fundos que eu já tenho confiança neles, né, que eu pretendo seguir com eles por muitos anos. Então eu deixo ele aqui, eu vou acompanhando a cota e quando a minha carteira estiver um pouco mais balanceada, né, de acordo com aquelas previsões que eu coloquei aqui de percentuais, o Tesouro Direto está muito acima, que talvez eu vou reduzir um pouco, eu quero ficar mais exposto ao mercado de variáveis mesmo, tá? Então, eu vou reduzir isso aqui de 40, vou abaixar um pouco e eu quero retomar, né, os aportes em fundos imobiliários novamente. Não vejo a hora de fazer isso, mas por enquanto eu preciso dar uma balanceada só para seguir a estratégia. Então essa é a principal ideia de eu colocar esses ativos e só deixar ele aqui, né? Não é um valor alto, nada, mas eu sei que ele está no meu radar e assim que eu retomar os aportes em fundo imobiliário eu já vou vir começando por eles, né? Para mim poder igualar esse saldo e deixar tudo meio parecido. Ó, esses dois primeiros aqui, esses três na verdade, até o quarto, digamos assim, esses daqui, eles vão ser o primeiro que eu vou aportar até eu chegar iguais aos outros. Tá vendo que os outros estão num valor bem parecidos aqui? Sempre para me manter aquela constância e deixar tudo crescendo proporcionalmente, tá? Para não ficar muito desbalanceada a carteira e eu ficar muito exposto a somente um tipo de ativo. Então, olha que importante a diversificação. Além de você diversificar entre classe de ativos, que eu tenho ação, fundos imobiliários, cripto, ETF, tesouro direto, eu diversifico também dentro de cada classe de ativo. Então, olha como fica bacana isso aqui. Vocês conseguem perceber? Então, dentro de ações é a mesma coisa, né? Tá bem diversificadinho cada segmento e depois eu faço um vídeo para vocês somente de ação. Mas me diga aí, você gostou desse vídeo? Comenta, curte e comenta aí embaixo. Vai comprar MXRF 11 ou vai deixar passar? Não quer correr esse risco? Comenta que eu quero saber. Valeu!